Eu sou a presença que ordena, a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que meu desejo seja cumprido. Isso trará a mais rápida libertação de qualquer condição indesejável, que a própria lei de vosso ser possa permitir. Ciente disso, podem ainda dizer: na presença eu sou, agora permaneço, inatingido por toda condição externa perturbadora. Serena, permaneço e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo que estiver no interior do meu círculo entre na perfeita ordem divina. Ou seja, como que eu posso desfocar rapidamente a minha atenção de uma experiência dolorosa, substituindo-a ou reprogramando aquela energia positiva? Essa é a chave. Eu permaneço serena e tranquila, confiando que tudo está dentro da ordem divina. E eu ordeno que qualquer situação indesejável entre na luz agora. Então eu posso usar as minhas próprias palavras. Se eu uso essas palavras para comandar minha casa, meus negócios, para coordenar as minhas atividades, por que não comandar os meus pensamentos e os meus sentimentos? Então é isso que São Germain está nos trazendo através desse discurso. Este é o maior privilégio do discípulo e deveria ser sempre a sua inspiração. Aqui direi alguma coisa que poderá ser muito encorajadora, e espero que o seja. Todo discípulo que se esforça seriamente por atingir a luz está sendo enrijecido, tal como preparam o aço, que é mais rijo, dura mais, resiste melhor a tudo e é o mais forte. Isso é o que a experiência da vida proporciona ao indivíduo. Então, assim, à medida que nós nos concentramos na nossa disciplina diária, São Germain diz que nós vamos construindo fibras de aço para que nós possamos passar incólumes pelas experiências do dia a dia, sem desviar o foco, sabendo que tudo que está no mundo é maia. Toda ilusão, toda doença, todos os problemas são criações da nossa mente. São passageiros. A única coisa que é eterna é o nosso espírito, que é eterno. Então, se nós estamos centradas no nosso espírito, na nossa presença eu sou, não há sofrimento. Né? Toda a natureza lida naturalmente com a vida, com a morte, com as estações, somente nós que ficamos aprisionados, querendo congelar uma estação. Aqui está prazeroso, então preciso estender isso pela maior parte do tempo. As árvores, para elas nascerem e morrerem, é a mesma coisa. É um ciclo natural. Elas morrem e elas rebrotam, elas renascem, as suas sementes renascem, sem esse sofrimento. Então, nós estamos sendo convidados a ressignificar as nossas concepções. E São Germain nos diz: amados discípulos, nunca se desesperem em meio às provas que algumas vezes parecem oprimir vocês pesadamente. Mas alegrem-se, porque cada passo para a frente conduz a essa eterna meta que não tem que ser repetida. Que o discípulo recorde frequentemente a seguinte afirmação: eu sou a força, a coragem e o poder de avançar com firmeza através de todas as experiências, sejam elas quais forem, e continuar em alegre exaltação espiritual, plena de paz e harmonia em todos os momentos, pela gloriosa presença do Eu Sou. Então, muitas vezes nós nos esquecemos quem somos e entramos naquela condição da vítima, né? E São Germain nos lembra: não se desespere, tudo vai passar. E essa experiência é um aprendizado para a construção da sua identidade maior, da nossa identidade maior. Todas as experiências, aquela experiência que você precisou lavar pratos, que você era obrigada a lavar pratos, se você o fez
com uma atitude consciente, você também lavou a sua mente, limpou seus pensamentos, não somente lavou os pratos. Qualquer que seja a experiência, às vezes nós estamos num relacionamento desafiante, sem entender que o responsável por esse relacionamento desafiante somos nós mesmos, que nós temos uma cota de responsabilidade. Mas é mais fácil dizer que o outro é o problema, para que a gente sinta um certo conforto. Só que essa é a era da responsabilidade. Tudo que vem para o nosso bem, para o nosso crescimento. Aqui é um lugar de aprendizado, é uma escola. Sem essas experiências, nós estaríamos mortos. Então, devemos manter essa afirmação. Eu sou a força, a coragem e a coragem de avançar frequentemente através de todas as experiências, sejam elas quais forem, e permanecer em alegre exaltação espiritual, plena de paz, amor e harmonia. Eu vivo dentro dessa afirmação, por isso a sei de cor e salteado. É claro que são muitas, né? No livro de ouro tem mais de 400 afirmações e nós viajamos através delas. Mas há períodos assim que essa é a chave que eu giro a cada momento para manter a minha lucidez em meio à insanidade das criações humanas que me circundam e circundam a todos nós. E aí Saint Germain prossegue dizendo: para o atleta, o início da disputa é uma gloriosa antecipação, mas à medida que ele alcança a meta e que o adversário se aproxima, emprega todos os seus esforços. Sua respiração se torna curta e, com um último arranco, transpõe a linha da vitória. O mesmo se verifica com os discípulos na senda. Eles sabem que, com o emprego da presença eu sou, não podem fracassar. Vamos salvar isso. Com o emprego da presença eu sou, com a prática da presença eu sou, jamais eu fracassarei. Jamais eu posso fracassar. De modo que devem apenas apertar o cinto, preparar-se para o que for preciso e, com um aceno de mão, dizer adeus ao adversário. O adversário é sempre as nossas próprias criações. Não existe nenhum inimigo fora das criações da nossa própria mente, da ilusão, da distorção da realidade. Essa mente que tem sido gerente das nossas vidas até hoje, tem sido administrador, porque nós colocamos nessa função sem que ela tenha habilidade para fazer isso. Me refiro aqui à mente inferior. Então, o que nós estamos aprendendo é subir um degrau e deixar que a nossa mente superior, ou o nosso santo ser crítico, guie as nossas vidas. Mais feliz que o atleta, o estudante sabe, desde o início, que não pode fracassar. Por quê? Eu sou a inesgotável energia e inteligência sustentando-me. Eu sou a inesgotável energia e inteligência sustentando-me. Eu sou a inesgotável energia e inteligência sustentando-me. Sempre que nós estivermos num desafio, e recentemente eu estive nesse lugar, e eu fiquei fazendo essa afirmação, estava preparando esse discurso aqui, estudando esse discurso, e sustentando, eu sou a inesgotável energia e inteligência me sustentando o conceito imaculado, sustentando para a minha mente, para o meu ego, não entrar em convulsão e, vamos dizer, desandar o bolo, né? Fazer com que o bolo fique solado, porque quando nós estamos no processo criativo, e no livro Haja Luz, os mestres clareiam muito isso, nós precisamos ter foco, muito foco, e ver e reconhecer somente a perfeição. Quando nós desviamos o nosso olhar e damos poder à imperfeição, nossa obra de arte é contaminada e muitas vezes vai ser dissolvida. Mesmo que você tenha ficado 3 meses olhando a perfeição, vendo a perfeição, você está a frações de segundo para precipitar, que é nossa próxima etapa, algo que você quer manifestar no plano físico, e aí alguém chega e dá uma sugestão negativa, você escuta, ouve a televisão ou aceita um comentário negativo, e aí você deixa escorrer aquela água suja pela sua criação, e aí o resultado nós já sabemos. Precipitação. Precipitar é trazer
do mundo invisível para o mundo visível, algo que nós queremos manifestar, precipitar, trazer à luz. Eu sempre recomendo o estudo do livro Haja Luz, porque ali fala muito sobre as 7 etapas da precipitação. Nos mínimos detalhes, os arcanjos vão explicando como é que a gente manifesta algo. E é isso que os coachings, que todas as pessoas que falam hoje sobre desenvolvimento humano estão falando numa outra linguagem. O poder da precipitação está contido na presença eu sou. Isso deve ser lembrado sempre. Eu sou o princípio vital neste meu corpo, em toda parte e até no coração de Deus. Sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quero precipitar o que quer que seja, eu sei que eu sou o poder atuante. Eu sou a inteligência dirigente. Eu sou a substância que está sendo utilizada e trago agora a manifestação visível para o meu uso. Ao longo desses discursos, nós temos falado do poder do eu sou. Quando nós dizemos eu sou, é uma chave que gira dentro de nós e deixa fluir, escorrer a luz divina, o potencial divino dentro de nós. É um código, é uma senha que cada um de nós temos. Quando isso é feito com plena consciência do poder dessa palavra, hoje, a maioria das pessoas que estão trabalhando com desenvolvimento humano estão utilizando essas palavras sagradas, porque conhecem e estão estudando a profundidade e o uso milenar desse conhecimento. Então, quando você diz eu sou, você está liberando esse poder, o poder de Deus dentro de si. Todas as qualidades divinas que são inerentes a cada homem, mulher e criança. Perante Deus, todos somos iguais. Todos temos as mesmas qualidades, descemos com as mesmas qualidades. É óbvio que em algumas encarnações eu desenvolvi mais uma qualidade, então eu posso ter uma esfera no meu campo, por exemplo, de cura, muito mais do que a chama rosa do amor, por exemplo. Mas todos nós somos dotados das mesmas qualidades. O esforço de cada um, e quando eu falo esforço não é uma coisa pesada, né? Mas o direcionamento do foco, a adoração e a devoção e ao reconhecimento da inteligência criadora dentro de nós é que faz com que nós vamos expandindo essa consciência e magnetizando e desenvolvendo essa possibilidade de pensar e as coisas serem manifestadas na nossa frente, instantaneamente. De desejar algo e aquilo vir na nossa direção. Porque o universo é uma caixa de ressonância. E, afinal de contas, nós somos filhos e filhas de Deus, portanto, herdeiros. E estamos na tarefa de lembrar disso. Simples assim. Ponderar sobre essa afirmação que acabamos de fazer tornará o discípulo capaz de entrar nessa atividade sem esforço ou ansiedade. Então, como eu falei, não precisa esforço, é apenas foco, só isso. Colocar a atenção naquilo que eu coloco a minha atenção, eu me transformo. A questão que tantas vezes se defronta com os discípulos no poder da precipitação é a do dinheiro. A primeira pergunta é: como poderá ser precipitado esse dinheiro sem interferir ou ultrapassar o limite determinado pelo Tesouro Nacional? Desde que se estabeleceu o dinheiro como padrão de troca, baseado em lastro, ouro, que é, por assim dizer, a garantia de toda a emissão, deve ser lembrada que tem havido um número de desastres quase incontrolável, de uma ou de outra forma, e através dos quais o ouro, bem como emissões de dinheiro, têm sido perdidos. Bilhões de dólares têm desaparecido desse modo. Da mesma maneira, desapareceram milhares de toneladas de ouro de diversos países, submersas no oceano ou enterradas nas profundezas dos cataclismos. Portanto, como a precipitação é feita do ar, que é ouro em seu estado natural, a precipitação teria
que existirem em enormes quantidades antes de se levantar qualquer dúvida quanto à sua legalidade. Aqui agora Saint Germain traz assim algo extremamente inquietante e até perturbador para uma mente ainda ordinária. Mas quem está no caminho do Eu Sou, estudando os ensinamentos, sabe que não tem nenhum mistério, que não é nenhum milagre o que Saint Germain vai revelar agora. Então ele diz assim que a precipitação é feita do ar. Sai Baba, quando manifestava o Vibhuti, ou qualquer um dos mestres, quando manifestam algo, a matéria-prima está no ar. Então, o ouro, no seu estado natural, também está no ar. E aí ele diz assim, a precipitação teria que existir, então, em enormes quantidades, antes de ser levada a qualquer dúvida quanto à sua legalidade. Mas, frequentemente, entretanto, o ouro é precipitado no seu estado natural e, portanto, sempre legal em seu uso. Então, aqui está uma chave, gente. Na verdade, tudo está no ar. Os iogues que levitam, que precipitam, os mestres, né? Eles simplesmente têm o conhecimento da lei e aplicam essa lei. E não tem nada de ilegal nisso. Como o mundo tem oferecido recompensas para que sejam produzidas maiores quantidades de ouro, por que não precipitá-lo e beneficiar o mundo com seu uso? Mas não me considerarei responsável pelas perguntas que serão feitas quando o precipitardes, porque não fazem ideia do que seja a curiosidade da mente externa, quando atraem sua atenção para o ouro. É claro, né? Falou de dinheiro e de ouro, né? Algo acontece dentro da consciência das pessoas de uma maneira geral, e a gente sabe como que isso tem um poder de corromper as mentes e criar milhões de desafios para o próprio homem. Eu vos afirmo que o externo imediatamente se inflama ao saber que possui uma mina de ouro. A provável indagação que vem a fazer sobre a procedência do ouro é apenas uma forma sutil de inquirição, a fim de descobrir a fonte e aproveitar-se dela. Minha opinião é que devem responder a essa pergunta assim: aqui está o ouro. Ao Senhor não importa onde o adquirir. Analisai-o e, se não for 100%, podem recusá-lo. Se for, serão obrigados a recebê-lo, segundo a lei do vosso governo. Contudo, lembrem-se que a presença Eu Sou é quem governa essa precipitação de ouro e o faz circular livremente. Aqui Saint Germain está falando de algo que é muito ainda inaceitável, conforme eu disse antes, para a maioria das pessoas. Mas quem estudou os outros 2 livros dessa série, que são Os Mistérios Desvelados e A Presença Mágica, especialmente ali na Presença Mágica, Saint Germain fala das visitas às minas de ouro, de todas as experiências com os seres que estavam se preparando para a ascensão, alguns já ascensionados. E é uma experiência muito bacana, eu acho que vale a pena dar uma checada nesses outros 2 livros. Esse aqui é o livro de ouro e tem ainda A Presença Mágica e Mistérios Desvelados, como eu disse. Então é isso, ficamos com esse discurso maravilhoso que é para ser lido, absorvido, assimilado, digerido, degustado, relido, estudado a cada momento até que nós tomemos consciência desse grandioso poder que está dentro de nós. Porque, na verdade, tem uma outra interpretação. O ouro pode ser os tesouros que nós temos guardados dentro de cada um de nós, né? O ouro é a sabedoria também, mas pode ser o ouro manifestado, por que não? Saint Germain sempre se apresentou, especialmente como Conde de Saint Germain, utilizando joias e se apresentava como um lorde, sempre vestido de forma bela e com a imagem sempre, a aparência de um homem por volta de 40 anos, né? Era até chamado de um homem que nunca morre. E ele está trazendo para a gente algo aqui que nós podemos aprofundar, estudar e precipitar todo o ouro que nós queremos na nossa vida. Até o nosso próximo discurso.
I am.